Boa noite, Pedro Santana Lopes. Boa noite. Começa aqui o seu espaço de comentário. Vamos começar a fazer um balanço do Mundial e, enfim, a falar do futuro, não é? Paulo Bento pode ser esse timoneiro certo para fazer a remodelação necessária na seleção? Eu acho sinceramente que Paulo Bento não é uma pessoa muito dada a renovações. Ele é uma pessoa mais dada ao conservadorismo nas opções. E com isto não pretendo, com franqueza, dizer nada de antipático sobre ele, é uma constatação de facto. Mas admito que ele tenha essa virtualidade e que não a tenha podido mostrar muito até hoje. Quando foi treinador no Sporting, apostou em vários jovens. Está fora de questão, não estou a dizer que ele só gosta de jogar com jogadores de mais idade. Agora, quando aposta num jovem, aposta num de mais idade, ou num de meia idade entre os ambos, meia idade entre aspas, mantém essas apostas durante muito tempo. Não gosta... Eu ia dizer, mantém até ao fim. A questão é que alguns terão chegado ao fim ou não? Foi, sabe, um bocadinho a fim de um ciclo. Para alguns, agora, quer dizer, é desagradável estar a dizer nomes e dizer quais, mas sendo-se que aquela equipa tem que ser renovada. Ali vários jogadores já passaram por vários ciclos nas suas carreiras, já têm alguma idade, já jogaram em Portugal, jogaram na Turquia, jogaram em Inglaterra, jogaram, pronto, por vários lados. São bons jogadores, são jogadores para além de terem qualidade, são simpáticos, mas quer dizer, aquela equipa provou... O principal é isto, não pode ser de facto Cristiano Ronaldo e mais 10. Nós já tivemos várias seleções com vários grandes jogadores. Não é que esta não tenha bons jogadores, João Moutinho é um grande jogador. Chegou lá de gatas e isso não aconteceu só com ele. E essa para mim é a grande questão que está por explicar. Eu ainda não vi, a seleção chegou, as pessoas foram de férias, compreensivelmente, pronto. Temos visto várias surpresas no Mundial, ou quase surpresas. Isto é muito um campeonato mundial inclinado para o continente americano. Mas quer dizer, não está explicado o que aconteceu desde que Paulo Bento disse, eu não saio, fico. Parece quase que caiu um manto diáfano, caiu um nevoeiro sobre o que se passou. Não estou a dizer que se passou algo de dramático, agora passou-se alguma coisa. Houve incompetência, na sua 15 opinião? lesões, 20 lesões, 12 lesões. Acha que houve incompetência? Não sei, mas para nós não desconfiarmos que houve incompetência, era bom termos alguma explicação lógica. Com isto, eu não estou a dizer isto para querer nenhuma instabilidade na seleção. Gostava era de perceber, como português, gostava de perceber porque é que aquilo se passou. Veja, o último jogo com o Ghana foi um jogo, apesar de tudo, com um resultado normal. Ganhámos 2-1. Ontem eu vi alguém dizer com a Alemanha não foi... Bem, eu acho que foi normal a dimensão da derrota também. Mas temos ganho aos Estados Unidos no jogo do meio, pronto, não havia problema nenhum. E, de facto, independentemente das vitórias, dos resultados mais normais ou menos normais, no jogo com o Ghana viu-se a equipa mais próximo do normal. Perdeu-se, não interessa se foi o Ronaldo, se foram outros, perderam-se uma data de oportunidades, construímos oportunidades, jogámos mais... Mas, quer dizer, o Ghana também estava ali com problemas internos vários. Mas pronto, nós não jogámos tão cansados. Nos outros jogos arrastávamos-nos. E mais as lesões... Era bom que houvesse uma explicação. Porque é que foi tanta lesão muscular? Eu não ouvi a entrevista de Paulo Bento, acho que deu uma entrevista ontem no canal da Concorrência, mas também não vi nos títulos de hoje nada de extraordinário, com franqueza, nenhuma novidade. E, portanto, não consigo, até acho que nem tem que ser ele a dar essas explicações. Acha que Fernando Gomes devia... Ele deu uma entrevista, enfim, pequena, uma curta entrevista à RTP. Dizer que reiterava a confiança. Sim, mas acha que devia Fernando Gomes dar uma conferência de imprensa, dar mais explicações aos portugueses, através dos jornalistas, claro? Eu acho que sim. Eu acho que os portugueses têm direito, acho que a Federação devia dar mais explicações. A única coisa que se ouviu depois foi descobrir quem é o bufo. Quem é o espião, ou quem é que fala cá para fora. Se fosse um grande problema da seleção, pronto. Sobre isso houve notícias lá dentro, cá para fora. Mas a questão não é quem é o bufo, é porque é que foi aquela ópera bufa, que às tantas aquilo parecia uma ópera bufa nos 2 primeiros jogos, em que foi uma caricatura da seleção portuguesa. E o resto é conversa. E nós sabemos que, sendo Cristiano Ronaldo e mais 10, os outros 10 têm para aí 7 ou 8 de grande categoria. São bons também. Depois temos um super jogador, o melhor do mundo, que é o Cristiano Ronaldo.
E a equipa jogou muito mal. Isto não foi uma eliminação qualquer. Não foi dizer assim, saímos, pronto, olha, jogámos bem, não correu bem, tivemos que ir fora. Ontem o Brasil jogou com o México acabou por sair, ou anteontem, por penaltis. Foi forçado a ir aos penaltis. A bola bateu na trave, o penalti falhado, atravessou a linha de golo toda e saiu do outro lado. Não é preciso a Federação Mexicana vir dar uma explicação porque é que a bola bateu na trave e saiu pelo outro lado. E todos sabemos que o Scolari tem a Nossa Senhora de Caravaggio. Estava a ter-se na mão, pronto, portanto o Scolari tem aquela força especial. Agora, neste caso, uma seleção que tem 14 ou 15 lesões, que tem jogadores a cair que nem tordos, aquilo parecia... Dois guarda-redes, eu nem me lembro de acontecer dois guarda-redes lesionados. É uma coisa extraordinária. Mais uma semana de Campeonato do Mundo e tinha que jogar, sei lá, o João Moutinho à baliza, ou então o Galmeida que é alto, um guarda-redes baixo e um alto. Sim. Já tivemos dois tipos de titulares na seleção com diferentes alturas. Lembro do Bento, que era baixo, e outros guarda-redes altos. Portanto, eu acho que o que se passou foi insólito, deu para ficarmos tristes. Só não dá mais brado porque as pessoas estão fustigadas com tudo o que se vai passando em Portugal e com a crise e na Europa e no mundo e com as suas preocupações. Também o futebol não é a coisa mais importante das nossas vidas. Sim, mas era uma alegria que caía bem aos portugueses. Mas era uma alegriazinha, pronto. Para quem é pobre, qualquer esmola sabe bem, não é? Pelo menos os quartos devíamos ter, pelo menos os oitavos devíamos ter Sim, não, e devíamos ter evitado os 4. Essa é que é essa e aí não há como fugir. Aquela coisa com o Pepe, justa ou injusta a expulsão, contribuiu para levarmos 4 à Alemanha. Como diria o Lapalli, se não temos levado 4, temos perdido por 2 ou coisa assim, a coisa era diferente. Assim, levado por 4, precisávamos de marcar não sei quantos golos com o Gana e foi muito difícil chegarmos lá. Portanto, mas isso ninguém pede explicações, eu não estou a pedir. Pronto, lá do Pepe ter ido encostar a cabeça é uma questão interna para resolver. Podemos criticar, agora, há coisas que são incompreensíveis e sobre as quais nós gostávamos de saber até se os próprios sabem a razão. Eu, Fernando Gomes, Humberto Coelho, que é vice-presidente para a seleção principal ou para as seleções, João Pinto, que foi profissional de futebol, ninguém nos podia dizer assim, olha, com aquele calor, com aquela umidade, ou houve um excesso de esforço nos campeonatos, ou o que seja. Agora, acho que em qualquer outra seleção acontecer isto, os respectivos povos gostariam de ter essa explicação e poderiam pedi-la. Nós estamos a fazer isso. Se não quiserem dar, olha, agora vamos para a frente, vamos para o europeu. É típico da vida, é típico deste mundo. Agora, eu não gosto disso, não gosto de ver isso e não fico contente com isso. Acho que tínhamos direito a uma explicaçãozinha, não é para deitar ninguém abaixo, é só para percebermos. Perguntar não ofende, como se costuma dizer. Perceber as causas, não é? Vamos agora falar fazer uma antevisão do Conselho de Estado. Está marcado, Cavaco Silva chamou o Conselho de Estado, vai acontecer logo depois do debate da nação. Vai ter utilidade este Conselho de Estado? Eu julgo que vai ter utilidade para se perceber que não há viabilidade de acordo e de entendimento entre as principais forças políticas no curto prazo, só para isso. Quer dizer, vai ter utilidade para o Presidente vincar a sua posição de que talvez consiga ter uma visão de mais longo prazo do que alguns responsáveis políticos. E o que é extraordinário é que isto acontece, numa altura em que vão surgindo, em que existe esta situação no PS, que vamos falar a seguir, e em que também vão surgindo notícias de agastamento entre a maioria, que nunca gosta de estar sossegada, como já aqui falámos várias vezes. A maioria se tem, se há problemas no quintal do vizinho, gosta também de ter uns problemas. Olha, os meninos ali no quintal do vizinho andam ao estalo. Então não vamos agora estar aqui sem fazer nada, vamos dar uns talos uns nos outros e pronto. Agora estas notícias que podem zangar-se por causa do IRS ou de subida de impostos, enfim. Agora, o Conselho de Estado é sempre útil, mas quer dizer, eu sou daqueles que estranho esta transformação do Conselho de Estado num quase Senado. Como não temos Senado em Portugal, a segunda Câmara, na prática este órgão, que é um órgão de consulta do Presidente da República, transforma-se quase num órgão pré-deliberativo, ou quase deliberativo, um órgão do qual se espera que possam sair decisões. Quando o Conselho de Estado não tem poder de decidir nada, a não ser dar pareceres ao Presidente da República, dar opiniões.
Portanto, ficaria surpreendido se este Conselho de Estado pelo menos conseguisse indicar ou dar uma diretiva, uma dicas ao orientação. Presidente, sim, de áreas onde pudesse eventualmente haver um acordo lá. Eu ficaria um bocado surpreendido, quer dizer, estou convencido que o Presidente, a sua pergunta leva-me a este raciocínio. Fará sentido o Presidente convocar um Conselho de Estado onde não saia nada nesta altura? Posso admitir que sim, que o Presidente queira demonstrar mais uma vez que ele tenta e os outros não correspondem. Mas também admito que o Presidente tenha feito algumas diligências no sentido de conseguir que saia alguma indicação para áreas onde seja possível um entendimento. É que António José Seguro tem referido, eu considero praticamente impossível. Seria uma surpresa para mim, confesso, que o Governo aceitasse qualquer base de entendimento para uma reestruturação da dívida, de negociação para a reestruturação da dívida, que o Primeiro-Ministro tem sido muito taxativo nessa matéria. E, portanto, pode haver enquais em alguma revisão do peso do Estado, em alguma das funções do Estado, em alguma reforma do sistema político. Porque, atenção a este ponto também, se o sistema político não se previne e das suas mais altas instâncias não saem energias de renovação, energias renováveis, estes marinhos pintos que andam aí e que podem aparecer mais, com o devido respeito, estou a usar o nome figurativamente, podem de facto comer na realidade que são o PSD e o PS. Pulverizar o centro? Pulverizar o centro. O sistema político está numa fase, de facto, eu ainda ouvi a semana passada também Pacheco Pereira quase a anunciar que pode haver uma cisão no PS, e ele dizia, e depois, não logo, não ao mesmo tempo, mas depois talvez no PSD. No PSD há de facto ali dois mundos que são muito antagónicos. O mundo do tempo da liderança de Manuela Ferreira Leite, Pacheco Pereira, Rui Rio, e o tempo da liderança de Pedro Passos Coelho, com a sua equipa, e Marco António, antes foi Miguel Relvas e outros, são mundos muito antagónicos e de difícil existência. E é curioso que esse mundo de Ferreira Leite e Pacheco Pereira e Rui Rio são setores tidos como muito próximos do Presidente da República. E, no entanto, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm conseguido uma coexistência e um relacionamento, eu diria, no geral, correto, ou mesmo sem grandes sobressaltos. Sem grandes sobressaltos. Mas o sistema político, de facto, sofre esse risco. Aliás, eu vi um título de uma entrevista a Marino Pinho já fala, dando por garantidos quase lugares no próximo Parlamento. Estou disposto a viabilizar um governo, por preferência mais à esquerda, senão, já dando por adquirido que vai ter deputados o MPT no Parlamento. E que poderão ser decisivos. E poderão ser decisivos. Isto é um bocadinho contar, enfim, lá com o ovo no dito sítio da galinha, mas, se calhar antes do tempo, mas pode ter alguma razão ele, porque o vento sopra nesse sentido. E se o Conselho de Estado reúne os partidos, não chegam a acordo e temos mais 2, 3 meses de luta. Acha possível reunir num só partido os descontentes do Centrão? Não é fácil, não é fácil. Se isto chega, vamos lá ver, há aqui... Já vimos Pacheco Pereira presente em algumas iniciativas. Sinala Magna, lá, com Mário Soares e Mário Carmo, só faltou cantar o fado ali naquela altura, mas enfim. Não me admira, hoje em dia já há muita coisa que a mim e a nós, todos, que nos admira ou surpreende. A questão é esta, é que imagino que o Governo ontem era dito, Marcos Mendes disse no seu comentário sábado, tenho pena, não ouvi, mas li ontem, que o Governo podia cair antes do Orçamento. Pronto, passamos a vida nisto. Por causa do IRS, e o CDS não quer mais IRS, dando por adquirido que o PSD quer. Eu também devo dizer aqui, na minha opinião, que é difícil que a população portuguesa suporte mais subida de IRS. Mas... daí até à queda do Governo, eu li aquilo e disse, diabo, isto, quer dizer, não fazia ideia, isto de vez em quando, mas sabe-se que... Está a chegar ao mês das crises. Está a chegar ao mês. E, portanto, imagine que havia uma crise. Bem, e se era fazer assim, ao candidato eleito no PS, era pôr-lhe a mão por baixo, como ao menino, e levá-lo ao colo, levá-lo num andeiro até ao poder, porque as diretas são a 28 de setembro, o orçamento é por aí. Se a crise fosse isso, o Presidente tivesse de dissolver o Parlamento nessa altura, eleições 2 meses depois não era que nem gingas para o PS. Novo líder eleito,
como é que se diz, depois ainda tem que fazer congressos diretas, porque aquilo vão ser primárias, portanto a escolha para candidato a primeiro-ministro, fazia a aclamação no congresso seguinte, ia seguir ao congresso, eleições legislativas, foi quase como José Sócrates. Olha, que o José Sócrates comigo foi eleito em setembro, outubro, teve eleições, o Sampaio dissolveu em novembro, eleições em fevereiro, é aquela coisa que se costuma dizer dos alentejanos, eu sou alentejano, chuva em novembro, Natal em dezembro. Era trigo limpo, farinha a par. Era a maioria absoluta para o PS. Portanto, a maioria atual que se quer zangar e dar a maioria absoluta ao PS é muito simples. É zangar-se agora por causa do orçamento, levarem uma dissoluçãozinha do Parlamento e depois o líder eleito, Costa ou Seguro, Seguro ou Costa, é um passeio triunfal. Por isso, eu nem quero acreditar, mas de vez em quando, quer dizer, eu sou, como sabe, sou um estilo de comentador muito humilde e discreto, não gosto de provocar crises. Mas há também aqui uns comentadores, de vez em quando, gostam de atirar assim umas coisas para o ar, vem aí atirar umas labaredas, vem aí agitação, vem aí crise. Eu sou daqueles que continuam a não acreditar, só se a maioria não estivessem sem perfeito juízo. Com toda a franqueza. Portanto, voltando ao Conselho de Estado, não acredito que haja condições para qualquer entendimento. Se surgir qualquer acordo substancial, se surgir, é um grande triunfo político do Presidente da República, eu como português desejo, mas acredito muito pouco que do Conselho de Estado possa ser qualquer coisa nesse sentido. Já aqui falou há pouco das primárias do PS, eu não queria dizer guerra, mas pelo menos esta competição no Partido Socialista já atingiu momentos de grande tensão. Só em setembro é que 28 de setembro. 28 de setembro, portanto, em final de setembro. O que é que prevê que aconteça neste período? Haverá uma degradação da imagem do Partido Socialista ou o caminho que aponta António José Seguro, debater as ideias que se quer para o país, poderá atenuar isso? Não, eu acho que o PS vai de facto estar tempo demais em campanha, aquilo parecem umas legislativas. Eu estive a ver ainda hoje na net, mandaram o calendário, por exemplo, de deslocações de António Costa. Vai estar amanhã jogando em Torres Vedras, não estou aqui a fazer publicidade, depois vai a Beja, depois vai a Évora, ao Teatro Garcia de Rezende, ao longo desta semana. Autor, mobilizar o PS, com a cara de António Costa, Seguro ontem viu a chegar um conselho com fanfarra e o Presidente da Câmara e uma banda a tocar, depois cada um faz o seu comício em sua sala. Aquilo parece autenticamente legislativas, só que são dentro do mesmo partido. E umas eleições disputadas desta maneira durante meses em partidos não tão habituados a isso, deixa moças. Isto é quase, não estou a dizer que é tanto tempo quanto as primárias dos Estados Unidos para a escolha de candidatos presidenciais. Mas o PS, de facto, vai estar muito tempo nisto. Só que os danos que vai fazer depende da maneira como a maioria, de facto, se comportar. Porque se a maioria se põe a agitar o barco, isto, em vez de fazer mal ao PS, faz-lhe bem. Mas acha que eu acho que o PS depois sai rapidamente da crise. Então, a única coisa que vejo, como é que eu lhe ia dizer, muito objetivamente, eu até estava a ouvir Costa e ouvi Seguro, eles não, nenhum dos dois, eu não considero que nenhum dos dois esteja em grande forma. Não os vejo muito empolgados. Costa tem tido boas adesões, tem tido bons apoios. Quando se diz que teve 25 fundadores do PS em 35, está bem, mas outros não se quiseram meter. Ainda não vi fundadores a dar apoio a António José Seguro, que eu saiba, que eu conheça. Mas mesmo António Costa, vejo... Pronto, eu conheço, disputei eleições com ele. Vamos ver. Eu acho que as pessoas... Eu não gosto de dizer... Eu acho que as pessoas... Uma vez eu pus um cartaz em 2005 sobre José Sócrates e dizia: tenho certeza que sabe quem ele é, e José Sócrates zangou-se muito comigo. Acho que conta esta história aqui. Muito. Deixou-me falar, disse ele até na altura, por causa desse cartaz. Que não é ofensivo. Acho eu. Mas enfim, cada um sabe se sobre mim não me importava nada um cartaz desse. Eu acho que as pessoas, por exemplo, gostam muito de António Costa. Tendem a não simpatizar com António José Seguro. Mas eu acho que ainda não viram nenhum dos dois em funções de poder, a liderar. Uma coisa é um político, a falar bem... António Costa, por exemplo, eu acho que ele tem muito capital
como pessoa competente, bom ministro, até bom presidente de Câmara, se quiser, outros não acham, mas pronto. É uma pessoa com... Agora, líder é outra coisa, que eu ainda não sei se ele vai ser capaz. E líder de quê? Porque Líder de partido político, está a ver? E líder de governo. Mas em que estado ficará esse partido depois das primárias? Há quem fale, como eu disse, em cisão. De António José Seguro diz que não tem carisma. E António Costa terá? Qualquer um dos dois será capaz de liderar empolgando o projeto político verdadeiro para o país, que ainda não se viu, ainda não se percebeu? A alternativa à política da Troika, real, verdadeira. António José Seguro tem falado na reindustrialização. António Costa fala, pronto, num maior equilíbrio entre crescimento, criação de emprego e austeridade, mas medidas, quer dizer, eu não, quando você, já a semana passada fez a pergunta, eu percebo a sua pergunta. Eu admito que possam sair danos para o PS, quer dizer, mas digo-lhe uma coisa, se o PS se parte em dois depois disto, aí está o PS a fazer o contrário do que eu estava a dizer há bocado, que a maioria está a fazer ao PS. Estão a entregar o poder à coligação PSD-CDS durante uma série de tempo. A não ser que o PSD se partisse. Eu acho que tudo isto, de facto, está muito frágil, está um bocadinho rachado. O vaso, quer o vaso PSD, quer o vaso PS, tem algumas linhas de fratura que se começam a acentuar. Este tabu que o CDS-PP está a fazer, digamos assim, a dizer, a não ser claro sobre se vai entrar em coligação ou com listas separadas nas próximas legislativas, pode contribuir para esse ambiente contribui, mas eu devo dizer o seguinte, eu acho que é redutora esta obsessão com a coligação. Eu acho que PSD e CDS devem descontrair nessa matéria. À partida devem dar por adquirido que vão sozinhos à eleição. Eu acho que esta obsessão pela coligação é sinal de fraqueza. Mas não acha que, por outro lado, se umas eleições servem sobretudo para ouvir o povo sobre o trabalho que foi feito, seja ele qual for, bom ou mau, que deviam ir juntos. Deviam ir juntos por causa disso, para serem julgados em conjunto? Há esse argumento, mas podem ser julgados em separado. E eu acho, de PSD e CDS, quer dizer, a mim soa-me estranho esta fixação na coligação. Eu acho que ambos deviam tomar para si próprios e dizer ao país que se preparam. O PSD e o CDS irem sozinhos não é prova que estejam zangados. O PSD e o CDS têm um trabalho para acabar no final da legislatura, até para o ano. Acabou. E depois, eles não foram coligados às eleições anteriores. E depois, o natural é irem sozinhos a eleições. Há esse argumento. Vão ser julgados em conjunto. Eu acho que não deviam ser. Imagino, quando acabou o meu governo em 2005, PSD e CDS estavam coligados, que foi a continuação do Durão Barroso, mal ou bem, depois foram separados. Eu, por acaso, propus a Portas que fôssemos juntos. Porquê? Porque estávamos aí para eleições por causa de uma decisão de Jorge Sampaio, portanto, em reação. Portas começou por aceitar e depois recusou. Separados. Que não correu bem, como sabe, eu saí, Portas saiu, depois entrou Ribeiro e Castro, depois Portas voltou, mas quer dizer, eu acho é que dizer vamos em coligação é uma prova de falta de confiança em si próprios, que acho que é má psicologicamente em termos eleitorais, e parece que é uma vontade indisfarçada de pré-fusão. Quando nem Passos nem Portas querem ouvir falar sequer numa hipótese de fusão. E, portanto, senão não deve haver coligações muito permanentes. Por isso, eu acho que esse tema da coligação deveria ser, como é que lhe ia dizer, devia ser descontraído, devia ser objeto de esclarecimento tão depressa quanto possível. Esclarecimento no sentido de, em princípio, nós vamos sozinhos e não há drama nenhum. É curioso que os dois líderes do PS e do CDS que mais fricções têm, que são este duo Passos Coelho e Paulo Portas, que se saiba tem mais do que houve comigo, ou que houve com o Durão Barroso, estou a falar de experiências de governo, é aquele de quem se fala mais da coligação e tem que, também porquê? Por causa da crise, por causa das dificuldades, receio de pancada eleitoral, vão juntos.
Mas isso irem juntos, uma coisa são os europeus, outras legislativas irem juntos, é logo sinal que a coisa não está famosa. Eu, quando propus em 2005, sabia que não estava famoso. E, portanto, estar-se a dizer já para 2015, 10 anos depois, vamos em coligação há um ano, eu acho que ainda vai correr muita água debaixo das pontes. E, portanto, acho que o PS... Eu, mais uma vez, digo aqui o que disse há um ano e tal aqui, quando começámos estes comentários. O PSD e o CDS não se devem precipitar. Não se devem precipitar. E devem fazer tudo menos pôr em causa a sua própria maioria e coligação. Ontem vi o Ministro da Economia a dizer, proclamar urbi et orbi, que o povo não aguenta mais aumentos de impostos. Eu até posso achar que ele tem razão, já lhe disse. Agora, eu ouvi o Primeiro-Ministro há pouco tempo dizer que podem ser necessários mais impostos por causa da decisão do Tribunal Constitucional. Diga lá qual é a saúde desta coligação, qual pode ser o bom humor se andam com estes dizeres de um lado para o outro. E, portanto, o PS anda entretido consigo próprio. Mas a coligação, em princípio, tem mais com que se entreter, que é com o país. E, portanto, acho que se devem deixar destes jogos florais, internos, jogos sem fronteiras, que façam em casa lá um trivial curso ou joguem com os filhos ao monopólio. O que realmente parece é que não aprenderam a lição do ano passado, não é? Exatamente. Podia ter tido outro desfecho. Dia deste temos uma coisa qualquer do género. E desta vez não sei o que Cavaco Silva... Não, desta vez Cavaco Silva... Não, Cavaco Silva não tolerava outra cena como a do ano passado. Certeza absoluta. Digo eu, ele não me telefonou a dizer, mas tenho a certeza absoluta, temos todos, aliás, até levaríamos a mal se ele perdoasse, aí o que era merecido era eleições. Porque tudo isto tem consequências, a seguir vamos falar do BES, não é? Do BES, sim. Tem consequências nas bolsas, sim, a guerra do BES está a ter um efeito devastador no valor do próprio banco, não é? Sim. E parece uma guerra sem fim. Acredita na possibilidade... porque o Banco de Portugal pode fazê-lo, de uma intervenção do Banco de Portugal, ou acha precipitado? Não, a continuar assim, não acho nada, seja o que for, nada precipitado. O que eu quero dizer é, seja que medida for, eu não acho, nesse sentido, não acho nada precipitado, porque eu acho grave o que está a passar, principalmente neste plano. Os sinais são dados cá para fora de divergência entre membros da família que tem governado o banco. Eu disse aqui a semana passada que achava que a família, que tem uma obra notável, e até Ricardo Salgado, não podem ser esconjurados como se nunca tivessem percebido nada de banco. Há erros, devem-se apurar, as pessoas devem ser responsabilizadas. Agora, estes conjuramentos coletivos, estas ostracizações generalizadas, custa-me a aceitar. Mas continua José Maria Ricciardi a dizer, olha, eu agora não sou líder do grupo, então vou fazer o banco à parte. Depois sair um comunicado do Conselho Superior, ligado a Ricardo Salgado, a dizer, não faz nada ao banco à parte, nós não deixamos. E continuarem notícias constantemente de divergências, em cima desta desvalorização consecutiva de ações. Brutal, que levou já a que tenha perdido uma capitalização bolsista de cerca de 34,1%, equivale a uma perda de valor em bolsa de 1,91 mil milhões de euros, quase 2 mil milhões de euros. Quer dizer, isto é uma loucura. E, portanto, as ações do BES descem, o próprio PSI 20, o índice do mercado de capitais português, baixa, curiosamente com o BCP a subir. O BCP, julgo que hoje subiu cerca de 6%, mas as instituições, as sociedades ligadas ao BES, não é só o BES, a levarem tareias em bolsa. E o que é que acontece? Fora, nas sociedades financeiras, nas várias instituições, as pessoas começam a recear, pelas consequências do que se passa no BES, na generalidade do sistema financeiro. E, portanto, têm medo, porque vejo, outros bancos estiveram em condição difícil de tentar recuperar, o Banif, sabe-se, pronto, tem apresentado sinais de recuperação, mas não foi fácil. Luís Amado e Jorge Tomé e a sua equipa estão a fazer um excelente trabalho. O BPI devolveu agora todo o dinheiro ao Estado, o que foi cerca de 660 milhões de euros que o Estado lá pôs, e foi um bom sinal, mas o BES é um banco muito maior. O BCP teve a fazer o seu aumento de capital, correu bastante bem, mas lá fora
porque o BES é o nosso banco mais conhecido e o resto é conversa. O Espírito Santo está no continente americano, está nos Estados Unidos, está no Brasil, está no Oriente, está em Macau, está na Europa, está em vários lados. A família Espírito Santo, de facto, ao longo de todos estes anos, construiu um nome que foi bom para o bem, mas agora, quando surge o mal, tem a notoriedade do bem. Só que o mal depois corre essas vias todas que o bem conquistou. E, portanto, isto tem consequências, não é sobre o banco, é sobre o país. Os juros a 10 anos aumentaram para o máximo desde há 3 semanas. E não há hoje, não há outra explicação que não seja aquilo que se passa a nível do BES e das consequências que isso tem. Portanto, para responder à sua pergunta, na minha opinião, eu que não gosto nada de, seja o que for que cheire, a nacionalização ou estatização do que é privado, mas lá está, é como com o PS e a coligação, aqui o Banco de Portugal depende do juízo do BES. Se o BES e os seus responsáveis tiverem juízo, tiverem o bom senso que tiveram durante décadas e acabarem de vez com declarações de guerra internas, isso pode evitar. Agora, eu lembro só até os responsáveis do BES, quando Paulo Portas se demitiu, houve vários responsáveis de vários grupos financeiros, incluindo do BES, que fizeram saber a Paulo Portas, consideravam, e até a Passos Coelho, um desastre a queda do governo, um desastre para o país. E era compreensível, eu concordo também, pessoalmente, não sou responsável de nenhum grupo financeiro, o fiz sentir. E, portanto, perceberam que à frente dos interesses de uma pessoa tem que estar os interesses do país, ou de zangas que haja de família, ou de governos. Aqui é a mesma coisa. A guerra no BES prejudica Portugal. Prejudica muito Portugal. E os membros da família Espírito Santo, que têm tantos serviços prestados ao país, não podem prestar um péssimo serviço neste momento a Portugal. E eu tenho a certeza que uma família com aqueles princípios, aqueles valores e com tantos anos de serviço ao país, apesar de serem privados, compreenderão, ouvindo aquilo que aqui estou a dizer. Eles estão a fazer mal a Portugal, para alentar a fazer mal ao BES. Vamos agora falar do encerramento. Vamos continuar a seguir esta questão do BES, porque há de facto rumores de que o Banco de Portugal não vai acabar aqui, não hesitará em intervir se as coisas assim continuarem. Esta semana começou-se a falar do encerramento das escolas do ensino básico. É inevitável, não é, Pedro Santo Alves? É inevitável. Como se lembra, aconteceu no governo de Sócrates também, muitas escolas encerradas, depois vejo muitas obras com aquele parque escolar, aquela empresa de parque escolar. E quer dizer, eu acho que o encerramento de escolas é uma consequência de um erro enorme que é a desertificação do país. Não é o encerramento de escolas que vai levar à desertificação do país. Eu, durante muito tempo, tive muitas reservas ao encerramento de escolas. Aliás, enquanto Primeiro-Ministro, opus-me até ao encerramento de maternidades, lembro-me em Chaves. Agora, se uma escola tem 2 ou 3 crianças numa freguesia na escola... Mas não são essas condições que podem, principalmente no interior do país, que podem motivar a natalidade, ou seja, ter uma maternidade, ter bons serviços de saúde, ter educação... Acho é um círculo vicioso, José Carlos Castro, mas o problema... O que eu entendo não pode que tem ser, que haver... ou melhor, não pode ser considerado um investimento? É um investimento, mas já faz mal às crianças. Foi isso que me fez mudar de opinião. As crianças não ficam com desenvolvimento salutar, integrado em termos psicológicos, físicos. As escolas não têm condições para terem laboratórios como deve ser, para terem professores de educação física. Estão ali 2, 3 ou 4 crianças só com um professor ou uma professora. E, portanto, as crianças às vezes é melhor fazerem uns quilómetros de carrinha, à base ao abrigo dos transportes escolares, e terem escolas com mais condições e com mais colegas e mais vivência e laboratório e mais apetrecho e mais recursos. Agora, o que tem que haver, o que eu defendo há muitos anos, e desculpe falar nisso, tenho a autoridade de ter procurado levar departamentos do Governo para fora de Lisboa quando desfiei o Governo, eu acho que tem que haver um programa nacional de estímulo, de apoio a levar funcionários públicos, para além das empresas privadas, os estímulos fiscais que há, a irem viver para fora de Lisboa e dos grandes centros urbanos. E aí sim as escolas podem voltar a abrir. Pode ser assim, deve-se fazer tudo para evitar que elas fechem. Devem. É um bom investimento manterem-se abertas, mas se levarem para lá 20 ou 30 crianças e professores, aí
é que tem que ser feito um grande esforço. Eu lembro há uns anos, quando Juco Marcos Mendes era líder do PSD, propôs que houvesse verbas do CREN para a área dos recursos humanos para se investir exatamente, até, não sei se foi Marcos Mendes ou Miguel Cadilho, julgo que foi Marcos Mendes, na mobilidade pessoal da função pública, rescisões de contrato e eu diria, e para estímulos para a mobilidade no território. Porque é um grande drama do país. A desertificação é um dos segundos maiores, que juntamente com o endividamento, é um dos segundos maiores problemas de Portugal. Porque este desequilíbrio... Será o desemprego, não é? A questão... Está bem, mas estou a falar em termos estruturais, esperamos que o desemprego não seja estrutural. Porquê? Porque o território está desocupado há tanto tempo, os incêndios, tudo aquilo que conhecemos, e cada vez tende para pior. Enquanto o desemprego, por exemplo, começou a melhorar, a desertificação é difícil tender a melhorar. Sim, há algum movimento no sentido do regresso à terra, mas é muito Sim, pouco significativo. O Alqueva teve o Alqueva, algum impacto, nomeadamente, mas é muito pouco significativo. Portanto, esta, para mim, devia ser uma das 2 ou 3 grandes causas nacionais. Aliás, o Governo Passos Coelho aprovou já algumas resoluções, ainda com Miguel Relva, julgo eu, sobre esta questão da desertificação. Só que, uma altura, José António Saraiva, quando ainda era diretor do Expresso, quando ele veio à Secretaria de Estado para fora de Lisboa, propôs que a capital do país fosse em Castelo Branco. Propôs, não foi uma proposta convicta, disse, e por que não? Porque Lisboa era capital quando tínhamos um império, a capital aqui junto ao mar. Agora que estamos mais virados para a Europa, e temos que estar, e que a nossa economia tem tanta troca com os países europeus e politicamente, convinha-nos mais uma capital mais próxima, mais continental do que marítima, digamos assim. Eu não estou a dizer que deve ser essa opção, mas é uma imagem daquilo que deve ser a orientação do poder político. Eu defendo, não via mal nenhum Tribunal Constitucional estar em Coimbra, em um Ministério do Turismo se houvesse estar em Faro, como pus, em outros departamentos, o Supremo Tribunal Administrativo estar no Porto, ou o Ministério da Cultura estar em Évora, ou estar em Braga. O país precisa disso. E com um programa de estímulo a funcionários públicos para a mobilidade no território. Isso custa muito, sai fora dos estereótipos, é estranho, é anticonvencional. Mas se vamos governar o país só com base naquilo que se costuma fazer, o país tende a mudar pouco em relação àquilo que tem sido nestas décadas anteriores. Vamos à frase da semana. É uma frase de Herman Van Rompuy, o Presidente do Conselho Europeu, Sim, em anúncio foi no Twitter, sobre o nome para suceder Durão Barroso. Ele diz exatamente, ele anunciou. A decisão foi tomada, o Conselho Europeu propôs Jean-Claude Juncker como próximo Presidente da Comissão Europeia. Este anúncio, enfim, esta decisão, sim, mas a decisão em si não o surpreendeu, suponho. Não, a decisão não. E gostava de dizer em 2 minutos o seguinte. Hoje saiu um artigo engraçado, Bernardo Pires de Lima, a dizer Cameron tem razão. Juncker já é um tipo da velha guarda, devia ser outro. A Europa precisa de caras novas, sangue novo, muito bem. Eu até admito isso. Agora deixa-me perguntar, Cameron, que não está no euro, tem direito a dizer uma coisa desta? Tem algum, porque ele é Presidente da Comissão da União Europeia, todos estão na zona euro, os que não estão na zona euro. Mas pronto, mas tem menos direito que os outros que estão no euro, não é? Mas tem algum direito. Só que se ele queria dizer isto, e se queriam escolher um da nova guarda, tivessem escolhido antes de ele ser apresentado como candidato às eleições. Não é depois de ele ter havido as eleições europeias e ele foi o candidato escolhido pelo grupo mais votado, que vai dizer, afinal não quero esse indivíduo. Não, então tinha dito antes. Porque eu até, na questão de fundo, posso lhe dar razão. Era bom ver uma cara nova, dinâmica, cheia de força, cheia de gás, sem ter nada a ver com os tempos. Sim, senhor. Mas era antes, não é agora. E esta função, eu escolhi esta frase do Sr. Van Rompuy, que não é propriamente, também não deve ser um grande especialista em Twitter, anunciou por Twitter no meio do Conselho, parece o quê? Que ninguém queria vir cá fora a anunciar que era ele a escolha da Sra. Merda. Ninguém, então, em vez de sair fumo branco pela chaminé, como nos conclaves papais, saiu uma tweetada do Sr. Van Rompuy. E pronto, e temos Juncker. Habemos Juncker com o devido respeito. Tem que ser confirmado ainda pelo Parlamento Europeu. Sim, pelo Parlamento Europeu, mas à partida tem maioria garantida entre PS e Durão Barroso lá continua como hipótese, não se sabe.
não é fora para o Conselho Europeu. Mas não é um candidato. Não, mas é significativo, eu não deixo de sublinhar, que ainda seja hipótese, acho que demonstra respeito e prestígio, depois de tantos anos lá, em tempos difíceis, nas capitais europeias. Não me quero deixar de o dizer. Vamos para a imagem da semana, para fechar esta nossa conversa. A imagem da semana é Judito Sousa e o filho, que morreu. É um momento de eu escolhi dor, não é? Eu escolhi esta imagem, acho que, pronto, acontece infelizmente desgraças em diferentes famílias, mas esta tocou muito a todos, porque pela dimensão pública de Judito Sousa, porque ainda há pouco tempo lemos todos entrevistas em que ela dizia a importância do filho na sua vida e de como a sua vida estava ligada ao seu filho, até na altura do seu divórcio, que foi público, e isto é uma morte, com certeza, horrível, numa piscina, uma morte, julgo, por afogamento, depois de uma queda, em que os amigos provavelmente não deram durante uma série de minutos porque ele não estava ali, podia ter ido dar uma volta, passear, podia estar no outro lado e ninguém viu que ele estava na piscina. E a dor, quer dizer, sabe quem tem filhos, talvez mais, o que a Judite deve estar a passar, e eu escolhi esta imagem por solidariedade para com ela, mas também para reforçar o apelo que eu vi o Zé Alberto Carvalho fazer, em nome da família, de que respeitemos a sua privacidade. Deve ser quase impossível gerir esta dor. E para a gerir tem que se procurar a serenidade possível, ensina os orientais. E a Judite Sousa, a quem todos desejamos de certeza que encontra força para superar esta altura, nunca se supera, mas que encontra força para entrar num novo ciclo da sua vida. Mas que se veja o que é o contraste e ser figura pública, como vocês são. Estão aqui todos os dias a dar a cara na televisão. E depois, se querem ter privacidade, é tão difícil, tão difícil. Mas a Judite Sousa precisa dela, porque isto foi uma morte brutal, violenta, de madrugada. Sei que, pronto, ele estava com os seus amigos, era um jovem cheio de qualidades, ia começar uma nova fase profissional. Eu conheço bem a sua namorada, com quem ele ia casar, trabalha na Santa Casa Misericórdia. Isto foi horrível. E, portanto, é para todos pensarmos também no que é isto, e no que vale a pena e no que não vale a pena. Mas eu sou uma pessoa com fé em Deus, e peço a Deus que dê muita força a esta família. E acho que é o que todos pedimos. Sim. Justiça precisa de renascer, digamos assim. É mesmo isso, um renascer muito doloroso. Obrigado por ter vindo. Marcamos encontro para a próxima semana. Abraço, boa noite. até para a semana. É assim que fecha este CM Jornal. Tenha uma boa noite. Até amanhã. A seguir, Mercado. A atualidade na área da segurança interna na CMTV. Reportagens, investigação e o comentário de especialistas de segurança. Rua Segura. Hoje, ao 11:15, na CMTV. Você está aqui. Um planeta chamado Melancolia está prestes a colidir com a Terra. No mesmo momento em que o apocalipse terrestre está prestes a acontecer, assiste-se ao desmoronar do mundo pessoal de duas irmãs. Melancolia, um drama psicológico sobre o fim do mundo, com realização de Lars von Trier. Hoje à noite, na CMTV. Esta semana